sob a proteção de Deus e da padroeira de Caconde, Nossa Senhora da Conceição do Bom Sucesso, declaro abertos os trabalhos da 29ª Sessão Ordinária da 15ª Legislatura. Para tanto, eu solicito a vereadora Helena Lúcia, segunda secretária, para que proceda com a chamada regimental. Ademir Pandolfo. Presente. Denis Donizete de Paiva. Presente. Helena Lúcia Ferreira. Presente. José Paulo Borges. Presente. José Renato Semensato. Presente. Luiz Fernando de Almeida Moraes. Presente. Paulo Henrique Aelo Bastos. Presente. Roberto Paulo da Silva. Presente. Silvana Elizabeth Mazieiro Fagotti. Presente. Solicito ao vereador José Renato, primeiro secretário, para que leia as matérias do expediente. Recebemos o ofício de número 490 de 2010, da Prefeitura da Estância Climática de Caconde. Senhor presidente, cumprindo determinação da LOM, encaminho para apreciação os atos municipais promulgados e publicados nas portarias de números 4.333 a 4.351. Decreto de números 2.901, 2.902, 2.904 a 2.909, 2.911 a 2.916. Lei números 2.455 a 2.456. Sendo que apresenta, para o momento, reitero os protestos de elevada estima e distinta consideração, atenciosamente, o prefeito Luciano de Almeida Semensato. Recebemos a indicação de número 145 de 2010, de autoria da vereadora Silvana Elizabeth Mazieiro Fagotti, indicando ao senhor prefeito municipal a possibilidade de adquirir ou alugar equipamentos para a captura de cigarras. Indicação de número 146 de 2010, de autoria dos vereadores José Renato Semensato e Roberto Paulo da Silva, indicando ao senhor prefeito municipal a possibilidade de realizar reparos nas lombadas da rua Rui Barbosa. Indicação de número 147 de 2010, de autoria do vereador Roberto Paulo da Silva, indicando ao senhor prefeito municipal a possibilidade de solucionar o problema de lama e areia no final da rua Carlos Gomes. Prezado doutor, em ofício especial, tem esta finalidade de solicitar as dependências dessa casa para a realização de audiência pública da saúde, relativa à prestação de contas do terceiro trimestre de 2010, no dia 27 de outubro de 2010, às 19 horas. Aproveito para convidar os nobres vereadores para participarem desta audiência, que será de grande valia para todos. Antecipo agradecimentos, atenciosamente, diretor de saúde, José Antônio Rico Pessoa. Recebemos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo o ofício. Senhor presidente, tenho a honra de convidar Vossa Excelência para participar do ciclo de debates com agentes políticos e dirigentes municipais, a realizar-se no dia 5/11 de 2010, às 10 horas, no Centro Recreativo e Cultural Cidade do Futuro, a Alameda Vereador Mauro Ferreira de Vasconcelos, número 23, em São Sebastião da Grama, São Paulo. A sua participação, bem como de demais agentes públicos e vereadores interessados, é gratuita e independe de prévia inscrição. Na ocasião,
técnicos deste tribunal proferirão palestras com orientações atualizadas sobre os temas ensino, precatórios e planejamento, que possibilitarão aos participantes esclarecer eventuais pontos de interesse para a correta prestação de contas a que estão sujeitos. Contando com o interesse e fundamental presença de Vossa Excelência, neste ensejo, apresento-lhe meus protestos de estima e apreço, presidente Fúvio Julião Biasi. Dia 5 de novembro, às 10 horas. Recebemos um projeto de lei do Legislativo de número 6 de 2010, de autoria do vereador Paulo Henrique Aiello Bastos, que reconhece como utilidade pública o Rotary Clube de Caconde. Encaminhe a Comissão de Justiça e Redação. Recebemos o balancete de verificação referente ao mês de setembro de 2010, e sendo que nos apresenta para o momento, reiteramos os protestos de estima e consideração, atenciosamente, contador Messias Donizete Seixas. Encaminhe a Comissão de Finanças. Recebemos o balancete de verificação do mês de setembro de 2010. Balancete da Câmara Municipal de Caconde. Remeta à Comissão de Finanças. Com parecer favorável, recebemos das comissões de Tributação, Finanças e Orçamento os balancetes de verificações da Prefeitura Municipal de Caconde, correspondente aos meses de abril, maio, junho, julho e agosto. Terminado o expediente. Solicita a vereadora Helena Lúcia, segunda secretária, para que faça chamada para verificação de quórum. Ademir Pandolfo. Presente. Denis Donizete de Paiva. Presente. Helena Lúcia Ferreira. Presente. José Paulo Borges. Presente. José Renato Semensato. Presente. Luiz Fernando de Almeida Moraes. Presente. Paulo Henrique Aiello Bastos. Presente. Roberto Paulo da Silva. Presente. Silvana Elizabeth Mazieiro Fagotti. Presente. Solicito ao vereador José Renato, primeiro secretário, para que anuncie as matérias da ordem do dia. Em única discussão e votação, com parecer favorável, recebemos da Comissão de Justiça e Redação a moção de número 31 de 2010, de pesar à família da senhora Dalva Guinener Mori. Coloco em discussão a moção. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Teremos em única discussão e votação, com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação, o requerimento de número 6 de 2010, requerendo ao senhor prefeito municipal informações sobre imóveis locados pela municipalidade. Coloco em discussão o requerimento. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Reprovado por unanimidade. Pela maioria. Com parecer favorável, recebemos das Comissões de Justiça e Redação, onde teremos em única discussão e votação o requerimento de número 8 de 2010, requerendo ao senhor prefeito municipal vistas dos empenhos e seus respectivos pagamentos, a partir de janeiro do corrente ano, referente aos setores de saúde e de educação.
Coloco em discussão o requerimento. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Diante da demora da votação, haja vista que na última sessão, fora da técnica da votação, eu identifiquei o meu voto favorável ao requerimento. Buscando conhecimento na Prefeitura Municipal, através do Departamento de Finanças, com a funcionária eu obtive informações onde já havia dúvidas em discussões aqui nesta casa, até pelo fato do mesmo ter sido corrigido por palavras que às vezes o pessoal estava em dúvida de escolher a opção de votar a favor ou contra, assim como eu. Corrigindo o documento, eu fiquei na dúvida com tudo isso também, busquei conhecimento e assumo o compromisso com qualquer vereador desta casa para que juntos, se houver a necessidade, buscar conhecimentos de vistas dos documentos no Executivo. Então, diante desta demora, eu tomei a minha decisão e a minha decisão é contrária ao requerimento. Coloco em votação o requerimento. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Reprovado pela maioria. Solicito ao... Desculpa, Zé. Terminado em ordem do dia. Solicito ao vereador José Renato, primeiro secretário, para que anuncie as matérias da ordem do dia da próxima sessão. Para a próxima sessão, teremos o projeto de lei de número 47 de 2009 do Executivo Municipal, que dispõe sobre a instituição do Código de Postura do município de Caconde e da outras providências. Emendas modificativas de autoria do vereador Paulo Henrique Aelo Bastos. Também das Comissões de Justiça e de Finanças, em conjunto, o projeto de lei de número 29 de 2010 do Executivo Municipal, que estabelece procedimentos de controle da poluição atmosférica por meio da avaliação da emissão de fumaça preta de veículos e máquinas movidos a diesel, conforme regulamentação específica e da outras providências. Também da Comissão de Justiça e de Finanças, em conjunto, o projeto de lei de número 3 de 2010 do Legislativo Municipal, que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal de número 1829, de 30 de dezembro de 1993, do Código Tributário Municipal. Também da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, o parecer de número 25 de 2009, com assunto processo TC de número 1944/026/08 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente às contas do Executivo Municipal no exercício de 2008. Terminada em ordem do dia da próxima sessão. Concedo a palavra aos vereadores para explicação pessoal. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Eu gostaria de saber se algum dos nobres colegas gostariam de justificar o voto contrário ao requerimento que eu solicitei. Desde que essa justificativa também não seja um pedido do prefeito. Eu não vejo razão por que se votar contra um requerimento desse aí. Será que existe alguma coisa a esconder? Agora vocês podem esperar.
os nobres pais aqui que votaram contrário àquele requerimento, que eu não estou vendo nada demais no requerimento daquele lá. Mesmo porque, da outra vez que eu fiz a solicitação, a resposta me foi entregada atrasada e tinha coisas erradas lá. Tá? Eu já gostaria, desde então, deixar registrado, acionar o nosso departamento jurídico, que eu quero que seja feita a solicitação via judicial da resposta a esse requerimento. Então, já deixo registrado que eu quero isso aí. Por quê? Eu não vejo nada demais em se fornecer uma coisa que é pago com dinheiro do povo. Por que o povo não pode saber onde está sendo aplicado esse dinheiro? Então, eu vou para o jornal, tem 2 jornais aqui, mas infelizmente eu não posso contar com eles, mas se for preciso, farei um panfleto do meu bolso, mas a população vai ficar sabendo disso. Aí depois não venha querer falar, não, porque está jogando contra por isso ou por aquilo. Tá? Então, é o tipo de coisa que eu não vejo motivo algum para se votar contra um requerimento desse tipo. Então, já que ninguém quis justificar, entendo que deve ter alguma coisa errada. Agora, essa coisa errada tem que ser esclarecida. Ou está certo, ou tem coisa errada nisso aí. O porquê não dá essa informação ao membro da casa? Eu acho que é uma informação correta, é uma informação justa, é uma informação que eu desejo saber, porque é o dinheiro nosso, é o dinheiro do povo que está sendo gasto nisso aí. Então, de alguma maneira, vamos acionar o nosso departamento jurídico. Se não tiver condição legal para o nosso departamento jurídico da casa entrar com isso aqui, eu entro por minha conta, mas que essa resposta, essa justificativa, eu vou querer saber. Por hora é só, senhor presidente. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Fugindo da técnica, eu peço perdão, que não me pronunciei no momento correto. Então, faço as minhas palavras agora, entristecido pela morte de minha tia. Foi um momento doloroso para a família, embora a sua deficiência de saúde acaba, em parte, nos consolando diante de todo o sofrimento que ela vinha vivendo. A família toda, eu deixo aqui as minhas palavras de consolo e que nos fortalecemos em Deus, somente nele. Em conjunto com o colega Roberto, fizemos uma indicação aqui para uma análise das lombadas ali da Rui Barbosa, que eu não sei se os colegas têm conhecimento. Fui informado de que teve um acidente ali um pouco complicado com 2 carros de pessoas conhecidas no município e que, graças a Deus, foram ferimentos leves. Mas pela batida, todo mundo que viu os carros pensou que tinha acontecido algo mais grave. Então eu peço aqui encarecidamente para que essas indicações referentes à lombada sejam melhores estudadas. Lembro também que tive a felicidade de encontrar com o responsável desse setor e o mesmo já me informou que já estará dando uma olhada amanhã ainda. Fico muito feliz também. Hoje, por um acaso, liguei a televisão, não me lembro se foi na TV Senado ou se foi aqueles canais próximos ali relacionados a informações políticas. A Petrobras iniciou um projeto para algumas modalidades no Brasil que não são tão conhecidas. Vou citar um exemplo, uma modalidade esportiva olímpica chamada badminton. Eu acredito que aqui poucos colegas conhecem. E a Petrobras, em conjunto com o governo federal, é um projeto de bolsa auxílio aí para que essas modalidades se fortaleçam, para que essas modalidades sejam conhecidas em todo o país. Essa é a intenção de momento. De início, vão estar sendo contemplados com esse projeto em torno de 18 mil crianças e adolescentes, adultos, atletas e demais.
e acredito que o projeto terá a seu longo prazo méritos olímpicos. E em parte a essa alegria minha, relacionada à Bolsa Atleta, a esse incentivo para que atletas possam se desdobrar um pouco mais nos seus treinamentos e, consequentemente, alcançar seus objetivos, eu faço aqui um paralelo à Prefeitura de Caconde. Que possamos, aí, com inteligência, bolar alguns projetos para que toda aquela iniciativa esportiva do município receba, de alguma forma, um auxílio da Prefeitura Municipal, sabendo que já recebe de alguma forma, mas de alguma forma um pouco mais específica financeiramente, para que, entre aspas, aí, os clubes de futebol, haja vista a gente está tendo aí o campeonato municipal, e eu não tinha conhecimento do custo que fica cada partida. Eu não tinha conhecimento do custo que fica cada partida de domingo. E em conversa com um colega, eu fiquei abismado. O custo que isso gera para uma equipe. Caconde, acredito que tem mais de 20 equipes de futebol. E aí eles se reúnem de alguma forma ali, cada um dá um pouquinho e bancam aquele dia de futebol. Com aquela preocupação se é que vão alcançar o êxito de conseguir a verba para bancar o próximo jogo. Então fica aí um paralelo a essa informação da Petrobras aí, que é lógico, evidente, que tem um poder econômico gigantesco, isenções, incentivos de isenções aí nas declarações, as demais empresas também que fazem esse tipo de parceria, e que de alguma forma nós, com inteligência, através do Executivo, possamos aí colocar ideias para que, quem sabe, algumas empresas do município pudessem estar bancando uma ajuda de custo aí a todos que de alguma forma tentam praticar atividade física de alto rendimento. Até mesmo aqueles maratonistas que saem de Caconde e vai numa cidade vizinha tentando ganhar uma medalha, uma colocação. E quando isso acontece, de qualquer maneira, chegando no final da tarefa lá, o nome de Caconde é lembrado. Então, que fica esse paralelo aí, que o Departamento de Esporte, agora que conta com uma diretora de esportes, à altura do salário que todo mundo às vezes critica em Caconde, relacionado que é um salário alto, mas agora tem um salário digno para a profissão. Fico muito feliz, o profissional de educação física foi reconhecido e hoje o Departamento de Esporte de Caconde tem uma profissional da área da educação física, então isso faz jus a essa função e que tomara que ela seja inteligente e que pense nesse projeto aqui para que dê auxílio aí a todos os que buscam atividade física no município. Carnaval. Caconfolia. Eu, com a minha maquininha lá de filmagem, um pouco mais não profissional, gosto muito de registrar fotos, filmes, e fiquei muito feliz a hora que, na avenida ali, eu vi escolas de samba de Poços de Caldas e de Batatais. Há muito tempo, eu era criança, eu lembrava e fiz participação na Fusarca. Na época da mocidade, eu não tive a felicidade, uma escola de samba, na época, eu era muito pequenininho e não tinha ala para que eu participasse. Até porque na época era um pouco caro para participar dessas escolas de samba. E fiquei muito feliz ali de ver porta-bandeira, de ver alegorias com as roupas muito bonitas, embora foi parte da escola de samba. Imagina se a escola de samba estivesse fazendo um desfile aqui em Caconde completa. Foi um desfile magnífico, uma bela ideia, uma bela iniciativa, e eu acredito que isso incentivará, eu acredito também o fato do que o carnaval nosso hoje ele é um pouco atípico do carnaval de rua, né? Hoje é aquela multidão, é uma ala só, e não tem muito a ver com o carnaval propriamente dito, lá das escolas de samba do Rio de Janeiro, de São Paulo, enfim. Mas eu acho que a ideia da escola de samba na praça foi excelente. Infelizmente, grande parte, eu acho que de Caconde não pôde assistir. As famílias não foram até o local.
né, que isso fosse um pouco mais bem divulgado. Eu vi os carros de som para a rua tentando divulgar, mas ficaria muito mais feliz se mais famílias pudessem estar assistindo toda aquela beleza que foi o Carnaval. E o Carnaval em si, o Caconfolia, né, excelentes bandas, um público decente, bonito. Em particular, eu não presenciei nenhuma briga, fiquei sabendo de algumas, mas foi contida aí com alto poder de segurança. E, por um lado, eu volto a uma polêmica que eu já citei aqui na casa. Me sinto culpado de não ter essa ação, de eu mesmo já iniciar isso de alguma forma, mas a droga em Caconde está complicada. Eu acho que eu vou ser repetitivo, devemos sim nos juntar, cobrar aí atitudes também das outras lideranças, para que possamos, de alguma forma, tentar coibir esse poder das drogas que tem em Caconde. Infelizmente, veio um garoto de 18 anos a óbito. Muito se falava que era por causa de uma briga. Depois eu recebi informações que o fato dele ter usado muita droga acabou que tendo um problema mais grave e ele veio a óbito. Então eu fico aí um pouco triste com isso também. Ao mesmo tempo me sinto culpado de não conseguir fazer e iniciar aí uma ideia. Peço ajuda dos demais colegas para que juntos possamos unir forças aí com delegado, juiz, promotor, prefeito, padres, pastores, sociedade civil, diretores de escola, enfim, vários outros, e tentar fazer alguma coisa em relação a isso para que mais filhos cacondenses não se tornem aí vítima desses problemas. Fico também triste de saber que através de outras drogas, o problema de direção e álcool está complicado em Caconde. Mais uma vez, jovens pela estrada aí, sentindo as festas, se encontram aí com problemas de acidente de carro e, por muita sorte e com a mão de Deus, conseguiram estar vivos hoje. Então, faz aí um reflexo ao mesmo problema, que é drogas, bebidas alcoólicas, enfim, que eu coloco aí em pauta aí para que a gente possa estar nos reunindo, pensando em algo para ajudar a Caconde. É só. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Eu acho bastante lamentável a questão de não se ter aprovado esse requerimento para se dar uma olhada nas contas da prefeitura. Primeiro porque é um direito do vereador, mas eu acho muito triste que ele tenha sido recusado pelos colegas, porque é como se fosse um empecilho colocado aos próprios colegas vereadores, né? São coisas que a gente coloca aqui, querendo defender o povo, querendo defender quem nos elegeu, e a gente fica meio que tolhido de chegar a esse objetivo. Então, o que eu queria deixar registrado aqui é que isso não vai tolher, em hipótese alguma, aquilo que a gente acha que a gente tem que fazer, né? Eu vou encaminhar um requerimento ao Ministério Público, eu tenho certeza que eu vou ter acesso a essas contas, e isso vai ficar muito desagradável para os colegas, mas cada um carrega o ônus daquilo que acha que deve fazer, né? Agora, eu queria deixar registrado aqui também que em outras situações é chato, é triste tudo, que a gente fica pautado como às vezes uma pessoa despreparada, como aconteceu comigo, uma pessoa que fez um projeto inconstitucional. Depois, quando a gente vai na justiça, a gente consegue mostrar que não é bem assim, que o projeto não era inconstitucional, que não tinha nada de errado, que eu não era despreparada. Então, mais uma vez, vai ser outro embate via justiça para se chegar a uma coisa que naturalmente é direito do vereador e os colegas poderiam ter, sei lá, se manifestado de outra forma, na minha opinião. Porque dessa forma, a impressão que eu tenho é que a prefeitura acaba sendo uma extensão dessa casa legislativa. Se faz aqui o que querem que se faça aqui. E eu acho isso muito triste. Acho que não é por aí, não deveria, pelo menos, ser por aí, né? A gente fica meio decepcionado com o trabalho da gente aqui. Eu fico decepcionada.
porque foi me questionado, meu requerimento ficou aqui fora do prazo 1 mês, foi me pedido para trocar a escrita do requerimento, eu troquei de acordo com o que os colegas pediram, com o que os colegas me orientaram, com o que os colegas disseram que estava atrapalhando e atravancando para que eu conseguisse que esse requerimento fosse aprovado. Entendeu? Foi falado aqui abertamente que se mudasse a escrita não teria problema, ele seria aprovado, ele não foi aprovado, quer dizer, é um papel muito feio, porque a gente acaba se sentindo lesado, enganado, passado para trás, feito de bobo, entre outras coisas, né? Para não se dizer as outras coisas. Então, eu fico, assim, bastante chateada, né, por ter que, mais uma vez, ir procurar um direito na justiça, que está no regimento, está na lei orgânica, que poderia ser naturalmente, tranquilamente, exercido por mim, dentro da minha função de vereadora. Mas, fazer o quê? Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Relacionado ao requerimento, do tal requerimento eu também tive na prefeitura, tanto na prefeitura, procurando o nobre colega nosso advogado, e o que ele passou para a gente é o seguinte, nós temos todos os direitos de chegar e observar todas as notas da prefeitura, no momento em que bem quisermos. Só chegar e pedir, estão todas à disposição. Elas estão à nossa disposição. Juntamente com o prefeito também, ele colocou que alguns de nós, muitas vezes nós colocamos lá, marcamos alguns horários para ele, como fica alguma coisa em dúvida para a gente, nós vamos até, não vamos até a prefeitura. O que fica em dúvida para a gente até marca alguns horários para eles, e certas vezes nós não chegamos até lá para bater o papo, o tão real papo, e tirar as conclusões do que está em dúvida ou não. Ele fica até nos aguardando, e nesses momentos não chegam. Então, eu acho que o que ele pediu para a gente, quando marcar algum horário, para a gente realmente cumprir, tirar nossas dúvidas, chegar até lá, que ele está de portas abertas, e quanto às notas, todas elas estão à disposição. Então, não há necessidade de requerimento. Estão abertos no momento que eu quiser observá-las. Só isso. Senhor presidente, pela ordem. Ordem concedida. Que esses documentos estão lá à disposição, qualquer um sabe. Tá? Qualquer um sabe que esses documentos estão lá à disposição. Mas nós temos esse direito garantido aqui no regulamento de solicitá-los através de um requerimento. Então, é o tipo de coisa... É isso aí. O negócio é o seguinte, eu acho que tudo aquilo que não pode ser transparente é porque tem alguma coisa errada por trás. Então, essa impressão que se causa. Agora, se é a posição dos nobres pares aqui, tentar desqualificar, porque eu vejo isso aí como uma desqualificação de nós dois aqui, com certeza nós vamos para o pau mesmo, você entende? Ou vai para o pau aqui, ou vai para o pau na imprensa, ou vai para o pau onde quiser, porque eu estou vendo aqui que a gente está aqui sendo um vereador de nada. Porque um simples requerimento desse aí não poder ser atendido, porque o prefeito não quis. Isso aí não é a opinião de vocês, porque se fosse a opinião, vocês teriam dado a justificativa. Tá? É porque o prefeito não quis. Agora, eu não sei o que é isso. Nós não somos dependentes de prefeito. Nós estamos aqui para fiscalizar o que o prefeito faz, auxiliá-lo e fiscalizar nas suas atitudes. Agora, eu não vejo isso aí. Eu até acredito que esse atraso nessa reunião de hoje aqui foi para isso. Você entende? Eu até acredito que foi para isso. Para uma conversa em particular. Só, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem. Tanto fui até a prefeitura, sim, concordo, realmente, procurei saber se tem direito ou não. Estão abertas as notas. Me disse também o prefeito que muitas vezes foi solicitado tempo para ele, esse tempo que foi solicitado, muitas vezes deixado de lado. Demir, eu só um minutinho, só quero concluir. Só me falou que não poderia e pelo outro, só quero concluir, por favor. E pelo outro lado também, relacionado às notas, eu não quero esconder nada, não. Aliás, eu quero que vá, procure. Se tiver alguma coisa errada, que apareça. Não estou nada contra, não quero defender. Se tiver coisa errada, que apareça. Não tem nada, eu não estou defendendo coisa errada de ninguém. E mais, se essas notas estão à disposição, ninguém aqui está falando para não observá-las.
devem ser observadas sim. E mais, o que foi pedido em vista, que querem vista das notas, elas estão lá ao momento que for necessário. Então ninguém está falando para não observar as notas, ninguém está falando para não observar elas. Queremos que vão sim, já que até é o direito do finanças. Então nós queremos que vão observar sim. Agora, citar é a mesma coisa, podendo observar pelo requerimento ou não, por que do requerimento. Só isso. Porquê do requerimento? Palavra concedida. Eu fui falar com a Marta, estou dando até uma parte do assunto que ele está dizendo mesmo. Eu fui parte falar com a concedida. Marta e ela me disse que eu só poderia estar fazendo esse tipo de uso das notas, de olhar, através de requerimento. Eu liguei para ela porque eu queria ir lá ver, era isso que eu ia fazer. Eu ia lá sentar para ver as notas. E ela me disse, não, Silvana, não é assim, você tem que fazer um requerimento, passar para depois eu estar apresentando as notas. Então, eu segui o caminho que a diretora de finanças me orientou. Foi só isso. Aí eu cheguei aqui e pedi para o João Paulo me ajudar a fazer o requerimento. E fiz o requerimento que vocês disseram que estava errado e que eu corrigi, porque vocês acharam que tinha uma palavra que saiu errada. Corrigi o requerimento, conforme tudo que me foi orientado. Entendeu? Eu só segui as orientações. Conceda. Tudo bem, esse das notas aí. Ou mesmo isso aí, ué. Eu acho que o requerimento poderia ser aprovado e enviado ao prefeito, e ele responderia, o requerimento encontra-se à disposição no setor tal, assim, assado, é só vir verificar. Como ele já respondeu para mim outras vezes. E eu aceitei a resposta dele. Assim como esse outro que eu fiz a respeito dos imóveis alugados. Vamos mandar o requerimento e ele que mande a resposta que vocês estão dando aqui para a gente. Está à disposição, é só vir ver no departamento tal. Agora, a minha injúria é com a não aprovação de um simples requerimento. Isso aí que deixa a gente chateado. Ordem concedida. O meu voto da não aprovação do requerimento é porque está à disposição. Eu acho que se procurassem, não fizeram, eu acho que da mesma forma, eu acho que até espaço para alguns conversar com ele tem, foi marcado até para alguns. Se não foi feito o pedido para ele, escrito, ou aliás, verbal, não sei por quê. Porque no momento que a gente chega lá, tudo que pede para ele está aberto para a gente em todos os momentos. Foi só por isso que eu justifiquei dessa forma, porque, aliás, minha votação dessa forma, que não há necessidade. Ele deixou bem claro para mim, tanto ele quanto a diretora de finanças, que está aberto. Agora, por esse lado, tanto pela Câmara como lá pela Prefeitura, não foi o que eles passaram para a gente, que as notas estão à disposição. Agora, eu até quero tirar. Eu vou tentar tirar isso também como a limpo, porque eles colocaram para a gente que está à disposição. Só isso. Senhor presidente, concede a palavra? Palavra concedida. Com relação ao requerimento de locação de imóveis, só queria justificar o seguinte, que esse requerimento já foi aprovado uma vez na Câmara, já teve uma resposta. Então, e outro assunto que eu queria falar é o seguinte, na quarta-feira, antes do Carnaval, eu estive em São Paulo, assinei o convênio Cidade Legal, já até saiu no jornal, e eu acho assim que nessa época que todos pensam em construir suas casas, pensam em ter sua própria moradia, que eu acho que é um sonho de toda família, um sonho de todo casal, houve uma grande facilitação, e ainda mais que esse projeto foi viabilizado para o bairro São José, o Papa João Paulo II, que é lá onde é o Cigano, e para os cristais. Então, é uma grande oportunidade de regularizar esses terrenos que estão irregulares. É só, senhor presidente. Senhor presidente, concede a palavra? Palavra concedida. Não, é só a respeito do requerimento que o nobre colega disse que já foi feito e que já foi respondido. Às vezes ele não está bem lembrado, mas o que foi respondido foi o ano passado. E com erros graves lá, que tem lá, inclusive, uma locação de imóvel que não chegou nem a ser alugado. E está naquela relação. Então, por isso, eu solicitei outra vez esse ano, para saber se tinha novamente esses erros. É só. Pela ordem? Mas se teve erro, o nobre colega não entende a finalidade do requerimento. O senhor recebe um requerimento, uma informação que está irregular, agora o senhor quer esse ano para confirmar se está irregular de novo? Aquele requerimento foi do ano passado. O que eu estou pedindo é desse ano.
Eu acho que não ficou bem interpretada aí a pergunta, mas vamos prosseguir. Eu acho que você quis dizer outra coisa, né? Nada mais havendo a tratar. Agradeço a presença de todos e até a próxima sessão, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado. Ô Zé, eu ia não, só não esqueça. Está aqui, da Marilda. Está aqui, da Marilda. Só que o Denis está falando para você. Se tinha o erro, para que você pede requerimento? Para constatar uma falha, não é? Não tem a falha? Quanto tempo demorou para ser? Então, mas não está a falha, não está aqui? E qual que foi o procedimento do senhor quanto à falha? É isso? Não, estou só dizendo que a pergunta foi essa. Por isso que eu não procedi.